Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Que a paz do Senhor esteja com vocês. Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo de geografia. Espero que vocês estejam animados. Mas antes vamos orar, engrandecer o nome do Senhor por mais esse dia. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos. Te agradecemos, Senhor, por essa manhã, que o Senhor possa, Deus, abrir a mente de cada garoto, cada garota do sétimo ano, para que eles possam compreender todo o conteúdo que será repassado através dessa videoaula. Abençoe suas famílias, que dentro em breve, Senhor, possamos estar juntos aqui no colégio. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, então nessa manhã nós vamos trabalhar o capítulo 3 do seu livro, Agropecuária e Agronegócio, transformações no espaço rural. Setor agropecuário, importância e seus desafios. Ao bebermos um copo de suco, comemos um pão ou um bife, dificilmente pensamos em como esses alimentos se originaram e quais os caminhos que percorreram. Podemos imaginar que suas matérias-primas foram fornecidas pelo espaço rural. Porém, muitas vezes não analisamos a distância do local de produção, quem produziu e quais os desafios no processo produtivo. A agropecuária é uma atividade econômica desenvolvida no espaço rural. Faz parte do setor primário da economia brasileira, setor primário que é responsável pela produção de matéria bruta que será manufaturada ou então transformada pelo setor secundário, que é o setor das indústrias e que posteriormente será consumido, vendido por nós através do setor terciário, que é responsável pelo setor de serviços. Quando eu falo setor terciário, eu tenho que lembrar de supermercados, atacadistas. Então, tudo isso é uma cadeia produtiva para que esse produto saia do espaço rural e chegue até na sua casa. Então, parte do setor primário da economia brasileira é responsável pela produção da matéria-prima para a indústria. Setor secundário, que posteriormente direciona a matéria-prima, que é transformada em produto, que será comercializada em supermercados, que, como eu falei, fazem parte do setor terciário, que é o responsável pela comercialização e distribuição dos produtos manufaturados. Algo extremamente importante que eu preciso que vocês guardem em seu coração, que o Brasil ele é um produtor de matéria-prima e que na geografia nós denominamos de commodities. Essa palavra é chave para que você possa compreender a importância do agronegócio e das demais atividades do setor primário, para que você possa entender essa cadeia produtiva. Então, lembrando, uma pausa, guarde no seu coração. Commodities. De acordo com o dicionário, commodities é tudo aquilo que se é apresentado em estado bruto. Aqui eu posso destacar a parte de minério de ferro, que vai ser transformado nas siderúrgicas na forma de aço para depois ser utilizado nas construções. Outro exemplo de matéria bruta que é produzida pelo Brasil, o ouro. O ouro que é retirado nos garimpos, posteriormente é levado para a indústria para que ele possa ser trabalhado e transformado em joias ou então em componentes para a informática. Outro exemplo de commodity produzido pelo Brasil, a laranja. A laranja que vira o suco de laranja para que você possa tomar todas as manhãs na sua casa. Ou então o petróleo, o combustível que move a economia mundial na atualidade. Então, o commodity é toda matéria bruta que é retirada da natureza e transformada para que o ser humano possa utilizar na forma de produto. Commodity, guarde esse conceito chave também em seu coração. Commodities brasileiras. Nessa ilustração eu tenho aqui algumas commodities brasileiras. Eu tenho o café, eu tenho o milho, eu tenho o trigo, tenho o ouro, eu tenho o petróleo. Então são inúmeros os produtos que o Brasil extrai
das suas paisagens e utiliza para exportação ou então transformação de produtos que serão consumidos em nossa casa, em nosso cotidiano. Mas, para que eu possa entender como essas commodities elas chegam até a minha casa, como que essas commodities surgiram, eu preciso compreender alguns processos. E um desses processos é a chamada Revolução Verde. Quando que essa Revolução Verde aconteceu? A Revolução Verde, ela foi um processo de modernização da produção de alimentos no mundo. Essa ideia de revolução no esquema produtivo, ela surgiu em 1966, em uma conferência em Washington, conferência essa aonde um dos grandes grupos produtivos do mundo, o Grupo Rockefeller, ele lançou uma grande problemática, a produção de alimentos em todo o mundo. Pensando nessa questão de alimentos em todo o mundo, durante essa conferência em Washington, inúmeros pensamentos começaram a surgir de como a produção de alimentos no mundo poderia ser aumentada para suprir a necessidade de um planeta que a cada dia aumenta o seu contingente populacional. Hoje, a Terra, que comporta mais de 7 bilhões de habitantes. Então, está aí o grande desafio na produção de alimentos. E em 1966 já se pensava nessa realidade, nesse grande crescimento populacional do mundo e a produção de alimentos. Então, a partir da Revolução Verde, grandes objetivos foram lançados nessa conferência. E um desses objetivos era a formação de novas técnicas para produzir, novas técnicas na distribuição. Um grande pensador, o geógrafo Milton Santos, ele fala a respeito da utilização da técnica, da informação e da ciência. Quando você fala de técnica, como que o solo, como que as fazendas elas podem se tornar mais produtivas e em um curto espaço de tempo. Então eu tenho aí a aplicação da técnica. A técnica que foi pensada foi o processo de utilização de máquinas. Aonde eu utilizava homens, eu já passo a substituir com o emprego de máquinas. Porque se antes eu precisava de 10 boias frias para cuidar da minha fazenda, com uma máquina extremamente recheada de tecnologia, eu utilizo um único boia fria e ele consegue tomar conta de toda a minha fazenda em um curto espaço de tempo, elevando assim a minha produção e reduzindo assim os meus gastos. Outra temática muito discutida também nesse processo da Revolução Verde foi o emprego da ciência para aumentar o ciclo produtivo. Com a Revolução Verde, eu tenho o surgimento de novas formas de adubos, fertilizantes e sementes que conseguem suportar pragas e doenças. Eu tenho aí já os primeiros ensaios da possibilidade de utilização do segmento dos transgênicos, a partir de 1966, com a possibilidade de manipulação dessas sementes para que elas pudessem suportar pragas e doenças que podem surgir durante o processo produtivo. E o emprego da informação. O emprego da informação na produção agrícola foi extremamente importante, aonde eu pude aliar conceitos de geografia para que eu pudesse otimizar, melhorar o meu processo produtivo. Então eu tenho a utilização de informações a respeito de solo, informações a respeito de relevo, informações a respeito do clima, para que a minha produção seja melhorada a cada estágio. Então eu tenho a Revolução Verde, utilizando a técnica, a ciência e a informação a favor do produtor. Quais eram os principais objetivos da Revolução Verde? Elevar a produção agrícola por meio da união de diferentes técnicas, fertilização do solo,
uso de maquinários e o desenvolvimento de pesquisas em sementes resistentes a vários tipos de doenças e pragas, lembrando que o intuito é elevar a minha produção e reduzir as perdas que aconteciam no processo produtivo. Com a expansão da Revolução Verde, nós podemos observar um aumento considerável na produção de alimentos em todo o mundo. Porém, o problema da fome ainda não foi solucionado, devido à função dos países em desenvolvimento que são responsáveis pela produção e exportação de commodities para os Estados Unidos, Japão e países da União Europeia. A expansão das monoculturas resultou em perda da variedade de produtos e também mudança nos hábitos alimentares. Atualmente, os principais grãos consumidos em todo o mundo são trigo, arroz, milho e soja. Tudo isso seguindo a linha de produção da monocultura empregado pela agricultura comercial, ou então agronegócio. Esse processo agrícola, nós dividimos para facilitar o seu conhecimento de duas formas: a agricultura familiar e a agricultura comercial. A agricultura familiar é a parte importante da cadeia produtiva para nós, porque todos os alimentos que eu consumo na minha casa, todos os alimentos que o SEASA repassa para nós, ele vem da agricultura familiar. E a agricultura familiar, ela é responsável pela produção de 38% de toda a parte de vegetais, frutas e legumes que nós consumimos em nossas residências. Então, a agricultura familiar, ela é de extrema importância para a economia brasileira. Além da agricultura familiar, produzindo os alimentos básicos para a nossa sobrevivência, eu tenho também para destacar a vocês a agricultura comercial, ou então o agronegócio. O agronegócio, ele é correspondente à monocultura, ou seja, é o cultivo de um único produto agrícola com um único objetivo: venda, exportação. Essa produção, ela é feita em grandes extensões de terra e sua produção, ela é voltada para o abastecimento do mercado externo, exportação de commodities. Em virtude da intensa mecanização, esse tipo de agricultura possui altos índices de produtividade. E durante esse processo produtivo, emprega-se máquinas e tecnologias para aumentar o rendimento do cultivo. Porque como eu estou falando de agricultura comercial, agronegócio, eu não posso ter perdas no processo produtivo e eu não posso perder tempo. Responsável por o agronegócio, atualmente, ele é responsável por 24% do produto interno bruto brasileiro. E também é responsável pela produção de 70% da carne que é consumida no Brasil. Quando eu falo de agronegócios, a principal forma de produção e criação bovina hoje que nós temos para destacar é a formação de grandes contingentes de gado de corte para a produção de carne e gado leiteiro. Os principais produtos de exportação do agronegócio brasileiro são cana-de-açúcar, feijão, café, soja, milho, algodão, trigo, carne bovina, esses são os principais produtos de exportação do agronegócio brasileiro. E quando eu falo de exportação, sempre pensando no mercado norte-americano, União Europeia, Japão, esse é o nosso principal alvo. E o que temos para essa manhã é somente isso. Capítulo 3, agronegócio e as suas principais importâncias e desafios, que vocês possam ler os resumos,
fazer os exercícios e nós cremos que em breve estaremos juntos aqui no colégio. Abraço e até breve.